Ele vai falar no versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos olhado para um século pecaminoso, para um mundo onde as ideias têm sido totalmente depravadas, contrário ao padrão estabelecido por Deus. E quando nós vemos aqui Paulo citando isso aqui, não vos conformeis, essa palavra conformeis, ela vem da raiz da palavra forma. E para essa palavra forma, há mais duas palavras, a palavra esquema e a palavra morfê. A palavra esquema é uma forma que está mudando todo dia e toda hora. Paulo está falando, vocês não devem colocar o pé na forma do mundo, porque é a forma do relativismo. É a forma que todo dia está mudando e toda hora. Paulo está falando que nós não devemos agir dessa maneira. E por muitas vezes nós agimos que nem um camaleão. Por muitas vezes nós estamos em local que não é o local da igreja, e nós deixamos que aquela influência daquele local tome conta de nós. Ou seja, a gente usamos a prática do camaleão, vou me tornar igual aos outros, que é para mim não ser notado. E Paulo está falando que nós não devemos colocar o nosso pé nessa forma. Porque a forma do mundo, ela tem chamado, que nem na linguagem lá do profeta, o mel de amargo e o amargo de mel, o amargo de doce. Ou seja, as pessoas têm vivido totalmente longe dos padrões estabelecidos por Deus. As pessoas têm olhado para os crentes e têm falado que nós somos que nem um computador velho, um computador ultrapassado, que precisa ser formatado porque as nossas ideias ficou lá no passado, aquilo não serve para isso hoje. O mundo tem olhado para nós como cristãos com essa visão, que nós precisamos ser formatados, nós devemos ter o mesmo padrão que eles têm. Mas não, irmãos. A palavra de Deus tem nos ensinado que nós temos um padrão absoluto, e ele é Jesus Cristo. E quando nós olhamos aqui para a segunda palavra, que é esquema, que vem da raiz da palavra forma, morfê, aliás, a palavra morfê, é uma forma inalterável. Nós vemos isso lá em Filipenses, que Jesus, quando falando ali de Jesus, que ele não julgou como usurpação e ser igual a Deus. Jesus, quando veio, ele não deixou de ser Deus, ele sempre foi Deus. Ele não mudou. Então, quer dizer, quando nós olhamos, também podemos olhar assim, para simplificar, e olhar para a linguagem de um bebê. Quando nasceu menino, e depois de alguns anos, ele continua menino, porque é uma forma inalterável. O que nós aprendemos aqui, Paulo ensinando aqui, que nós olhamos para os padrões estabelecidos por Deus, e ele continua o mesmo, santo. Ele não deixou de ser santo. Os ensinamentos de Deus é o mesmo que ele ensinou lá no passado, para aqueles irmãos, e é o mesmo que nós devemos praticar hoje.